Para que o funcionamento do organismo se mantenha estável, sua temperatura deve manter-se constante. Para que isso ocorra, o organismo possui uma série de mecanismos para controlar a temperatura. Vamos entender esses mecanismos neste vídeo do Fisiologia Humana. A temperatura corporal pode permanecer relativamente constante, independentemente das condições ambientais, claro, dentro de certos limites. Mesmo em uma sauna, onde as temperaturas podem ultrapassar os 60 graus, a temperatura interna do corpo não irá se alterar muito, pelo menos não rapidamente. Se você estiver em um ambiente muito frio, o mesmo é válido. A temperatura interna do corpo poderá ser mantida por um longo período, mas o mesmo não vale para a pele. Sua temperatura cai e se eleva de acordo com as condições ambientais. Embora a temperatura central tenha certa variação de indivíduo para indivíduo, na média, a temperatura oral oscila entre 36,5 e 37 graus, sendo a temperatura retal 0,6 graus mais alta. Os mecanismos de controle da temperatura não são perfeitos, e durante a atividade física vigorosa, a temperatura corporal pode ultrapassar os 38 graus, podendo até mesmo chegar aos 40 graus. A exposição ao frio extremo pode também levar a quedas de temperatura abaixo de 36,5 graus. Durante o sono, a temperatura corporal também é um pouco mais baixa. Antes de continuarmos no controle da temperatura corporal, é necessário entendermos a diferença entre temperatura e calor. A temperatura refere-se ao grau de agitamento molecular, e é ela que é medida nos termômetros. A água a 100 graus tem as moléculas em um grau de agitação muito maior que a água a 20 graus, e, portanto, sua temperatura é maior. Já o calor se refere à capacidade de transferir energia térmica. Por exemplo, se você coloca sua mão dentro de um forno onde o ar está a 100 graus, você perceberá a temperatura elevada, mas isso não gera uma grave lesão. Mas se você enfiar a mão dentro de uma panela com água a 100 graus, a sensação não será muito agradável. Isso ocorre porque a água é muito mais densa que o ar. Assim, muito mais moléculas de água colidem com sua mão quando comparada com o ar, aumentando em muito a transferência de energia térmica para a sua mão, portanto, de calor. Um experimento clássico feito por Lavoisier e Laplace permite entender melhor o calor. Eles desenvolveram um equipamento, o calorímetro, no qual tinha várias câmaras, sendo que uma central, onde eles colocavam um rato. As câmaras externas eram preenchidas com gelo. Conforme o calor do animal era transferido para o gelo, este derretia, e mensurava-se o calor transferido através da coleta da água. Assim, a temperatura corporal é controlada pelo equilíbrio entre produção e perda de calor. Se a quantidade de calor produzida é maior que a perdida, o corpo se aquece, e vice-versa. Os principais fatores que determinam a produção de calor são intensidade do metabolismo basal, contração muscular causada por calafrios, metabolismo extra causado pelo efeito da tiroxina, metabolismo extra causado pela adrenalina e noradrenalina, metabolismo extra causado pelo aumento da atividade química da célula e metabolismo extra necessário para a digestão de alimentos, efeito termogênico dos alimentos. A maior parte do calor produzido no corpo provém do cérebro, fígado e coração, e nos músculos durante o exercício. Destes órgãos profundos, o calor é transferido pelos tecidos até atingir a pele e daí para o meio. Tanto a pele como o tecido adiposo funcionam como isolantes térmicos. O tecido adiposo conduz somente 1/3 do calor conduzido por outros tecidos. Indivíduos obesos são mais sensíveis ao calor, exatamente por terem maior dificuldade de dissipá-lo. Animais que vivem em ambientes frios, como o urso polar, geralmente possuem uma capa de gordura para protegê-los da perda de calor. A pele é fundamental na termorregulação, pois por baixo dela há um plexo venoso e muitos capilares. A velocidade do sangue no plexo venoso para a pele pode variar de valores próximos a zero até cerca de 30% do débito cardíaco. Quando o corpo se aquece, grande quantidade de sangue é dirigido a este plexo venoso, permitindo ao corpo perder calor para o ambiente, e o inverso é verdadeiro, sendo o fluxo sanguíneo para esta estrutura
muito diminuída em casos que se precisa poupar calor. A variação da condução de calor da pele para o ar nesses extremos é de cerca de 8 vezes. Assim, da mesma forma que os carros possuem um radiador para dissipar calor, a pele funciona exatamente como um radiador de calor. Um exemplo de otimização deste processo são os elefantes. Como são animais muito grandes e habitam regiões quentes, suas orelhas são grandes, pois o sangue pode ser direcionado a elas para dissipar calor. A pele pode perder calor por 3 mecanismos: radiação, condução e evaporação. A radiação é a perda de calor em forma de raios infravermelhos. Uma pessoa desnuda perde 60% do calor desta forma. Todo material acima do zero absoluto emite raios infravermelhos. As paredes da sua casa emitem raios infravermelhos em sua direção, mas se a temperatura do corpo é maior, ele emite mais do que recebe. Quando o seu corpo perde calor para o ar, as moléculas do ar em contato com sua pele tornam-se mais agitadas, pois sua temperatura se elevou. Elas naturalmente tendem a se afastar do seu corpo, pois têm mais energia cinética. Quando há movimentos do ar, por vento ou ventilador, por exemplo, as moléculas de ar mais quentes são removidas mais rapidamente da superfície do corpo por convecção, e por isso o ventilador e o vento possuem efeito resfriador. Quando exposto à água, o cenário muda. A água possui um calor específico maior, ou seja, para ela aquecer, ela rouba muito mais calor do seu corpo. E além disso, a água conduz o calor muito melhor que o ar. Exatamente por isso, a exposição à água fria leva à hipotermia muito mais rapidamente que o ar frio. Da mesma forma, por isso que roupas diminuem a perda de calor. Elas aprisionam o ar perto da pele, de forma que o ar aquecido perto da pele encontra muito mais dificuldade para se afastar do corpo, diminuindo a perda de calor. Esta capacidade da roupa diminuir a perda de calor é perdida se esta se tornar úmida, pois a água conduz calor com muita facilidade. A perda de calor por condução é aquela que ocorre em contato direto com um objeto, por exemplo, quando você está deitado na cama ou sentado em uma cadeira. Outra forma de perda de calor é através da evaporação, mesmo quando não estamos suando. A difusão de água pela pele e pelas vias aéreas faz com que entre 600 e 700 ml de água seja perdida diariamente. Esta evaporação não pode ser controlada, mas o suor que potencializa seu efeito pode. Quando a temperatura externa é maior que a do corpo, a pele não pode perder calor para o ambiente, sendo a única forma de perder calor pela evaporação. Ambientes quentes e úmidos, como florestas tropicais, aumentam as chances da ocorrência de hipertermia, pois o ambiente úmido dificulta a evaporação da água pela pele, pois o ambiente em si já possui muita água. A área do sistema nervoso que controla a sudorese é o hipotálamo, mais especificamente a área pré-óptica. Os impulsos originados desta região são transmitidos pela medula e daí transmitidos às glândulas sudoríparas espalhadas na pele. Estas glândulas são inervadas por fibras nervosas que liberam acetilcolina, mas podem responder também à adrenalina e noradrenalina circulante no sangue, ainda que não possuam receptores para estes hormônios. Isso é especialmente importante durante o exercício, onde esses hormônios são liberados e grande quantidade de calor pelos músculos em atividade é produzida. Vamos entender como o suor é liberado. A glândula sudorípara possui duas porções, uma enovelada, que é subdérmica e profunda, que secreta o suor em um ducto que passa através das camadas da pele. A porção secretora produz a secreção primária, ou secreção precursora, que vai mudando conforme passa pelo ducto. A secreção precursora é produzida pelas células epiteliais que revestem a porção enovelada. Esta secreção é desencadeada pelas fibras colinérgicas que inervam a glândula. O líquido contém bastante sódio e cloreto, que em parte são reabsorvidos no ducto antes de serem liberados. Quando as glândulas sudoríparas são fracamente estimuladas, o líquido passa muito lentamente pelos ductos e a reabsorção de sódio e cloreto é maior. Quando a estimulação é mais intensa, a quantidade de líquido produzida é maior e a velocidade que passa no ducto também, levando a uma maior eliminação de sódio e cloreto.
O mecanismo de produção de suor é bastante alterado no processo de habituação a lugares quentes. Uma pessoa não adaptada ao calor dificilmente consegue suar mais que 1 litro por hora, mas conforme a pessoa se aclimata ao calor, ela poderá produzir de 2 a 3 litros de suor por hora. Indivíduos não adaptados ao calor também perdem mais sódio de cloreto no suor que os indivíduos aclimatados. Há uma condição chamada de hiperidrose, onde o indivíduo produz quantidade excessiva de suor, geralmente nas axilas e mãos. Entre as formas de tratamento há o cirúrgico, com a remoção das glândulas sudoríparas ou a injeção de toxina botulínica no local, que bloqueia a transmissão dos impulsos nervosos para as glândulas e assim impede a produção de suor. Alguns animais, como os cães, usam outros mecanismos para dissipar calor. Como possuem poucas glândulas sudoríparas e como o corpo é coberto por pelos, eles utilizam o arquejo, uma respiração superficial e rápida, onde o ar entra e refrigera as superfícies mucosas. Como já citado, o hipotálamo é uma estrutura fundamental no controle da temperatura, especialmente a área pré-óptica. Esta região conta com neurônios sensíveis ao frio e ao calor. Quando esta área é aquecida, a sudorese aumenta muito, bem como ocorre extensa vasodilatação na pele, o que demonstra que essa região funciona como um termostato. A pele também é fundamental para o controle da temperatura, já que há receptores tanto para o frio quanto para o calor. A pele possui cerca de 10 vezes mais receptores para o frio do que para o calor, o que mostra que a pele é mais importante na percepção do frio. Quando a pele sofre resfriamento, uma série de reflexos são gerados, gerando calafrios, inibição da sudorese e promovendo a vasoconstrição. Há também receptores de frio localizados em estruturas mais profundas do corpo. Os sinais de calor e frio vindo dos receptores periféricos se integram com os sinais originados na área pré-óptica do hipotálamo e são dirigidos para neurônios localizados na parte posterior do hipotálamo, que então irá gerar as respostas efetoras para o controle da temperatura corporal. A resposta reflexa que ocorre para a dissipação de calor é a vasodilatação de vasos cutâneos, sudorese e diminuição da produção de calor. Já quando está frio, a resposta reflexa inclui a vasoconstrição dos vasos cutâneos, a piloereção, que é um reflexo simpático que eleva os pelos para manter o ar aquecido mais próximo ao corpo. No entanto, em humanos, é pouco importante, e aumento da termogênese, que pode ocorrer por alguns mecanismos diferentes. Um deles é através do calafrio, que é estimulado por neurônios do hipotálamo chamado de centro motor primário de calafrios. Este reflexo causa aumento do tônus muscular pelo corpo, através da facilitação da atividade dos neurônios motores. Quando o tônus aumenta em um nível crítico, os calafrios começam. Há também a termogênese química, e ela ocorre nas mitocôndrias. De forma muito simplificada, o trânsito de prótons no espaço intermembranoso para a matriz mitocondrial pela termogenina é o que permite esse processo. A corrente elétrica produzida pelos prótons em movimento gera um calor, mas nesse processo não ocorre a formação de ATP. Por isso, a termogenina é dita uma proteína desacopladora, pois desacopla o fluxo de prótons da produção de ATP. Este processo ocorre principalmente na gordura marrom, que são inervadas pelo sistema simpático, que ao liberar adrenalina e noradrenalina, estimulam a expressão de termogenina. Esta proteína é mais importante em pequenos animais e hibernantes. Em humanos adultos que possuem pouca gordura marrom, é pouco importante, mas bebês possuem gordura marrom entre as escápulas, de maneira que nestes o efeito é mais significativo. Quando o hipotálamo percebe sinais de resfriamento, este libera o hormônio liberador da tireotropina, que, por sua vez, estimula a liberação da tireotropina, o hormônio estimulante da tireoide. Por sua vez, este hormônio estimula a tireoide a liberar tiroxina, que aumenta a atividade metabólica basal, gerando calor. Um fato interessante do controle da temperatura é que a queda da temperatura na pele antecipa a queda de temperatura interna. Como a pele está exposta a um ambiente externo, sua temperatura cai primeiro, de forma que o organismo responde para aumentar a produção de calor, antes mesmo que a temperatura interna tenha se alterado.
Isso permite manter a temperatura interna relativamente constante. O controle corporal da temperatura fica muito prejudicado nas lesões medulares na região cervical, pois as vias que vêm pela medula para sinalizar o hipotálamo são interrompidas. Nestes casos, os indivíduos orientam-se essencialmente pela temperatura da cabeça. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!